Boa noite a todos. Vamos então dar início à nossa palestra de hoje com a leitura da nossa psicografia do dia. Chama-se Luta Interior. Todos nós temos nossas prestações de contas. Ninguém há na terra, salvo santíssimas exceções, que não esteja com o coração maculado de dívidas. Todos têm a cura, a esperança e a fé. Sigamos em frente, porque olhar para trás ressuscita sempre dores inúteis ao desenvolvimento do ser. Vamos reconstruir, edificar nova moral. Vamos servir, ajudar a diminuir a dor alheia. A prática da caridade é o renovo do bom servo que confia. Espera e trabalha na vinha do Senhor. Não esperemos do exterior a beleza nem a harmonia. Elas devem surgir de dentro do ser que sabe conduzir sua trajetória nos rumos da própria regeneração interior. Isso implica abdicar do personalismo. E a caridade é a salvação. Não há outra via. Essa mensagem foi psicografada aqui na nossa casa no dia 7 de maio do ano corrente, 2022. Isso aí. Então vamos fazer a nossa prece para efetivamente começar a nossa palestra. Senhor Jesus, uma vez mais estamos aqui reunidos nesta casa bendita que sempre nos acolhe. E agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui. Esteja conosco, nos orientando nos trabalhos de hoje, as reuniões que acontecem em paralelo a esse Evangelho, e que possamos estar unidos, Senhor, buscando o mesmo ideal, o ideal da nossa melhora, o ideal de seguirmos os seus passos e as suas orientações. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus. Hoje a palestra está, o Evangelho, ao encargo da Dona Miriam, nossa amiga, e vamos acompanhar com atenção. Boa noite, para todos nós. Boa noite, pessoal aí de casa, Boa noite a todos. Hoje, eu procurando, assim, um tema que eu quisesse falar, A gente fica procurando um, outro. Então, eu abri o Evangelho ontem, o suicídio e a loucura, É do capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. E é o item 16. Eu não vou ler, não, porque senão me enrola muito. Então, quem quiser ler esse item, é bom ler em casa, Quando nós falamos em suicídio, é muito falado, agora que eu perguntei para o Marcos, parece que esse mês é do suicídio, Prevenção do suicídio. E nós ficamos pensando assim, primeiro, lá atrás, no Evangelho, Jesus tem um ensinamento que ele diz que é um pecado, Quando a gente era evangélico, falava assim, contra o Criador, contra o Pai, Que não seria perdoado nem nesse século, nem no século vindouro. A gente pensava, é pesado, O que será, E é justamente o suicídio. Por que o suicídio, ele diz que não será perdoado nem nesse século, nem no século vindouro, Depois nós vamos explicar direitinho. O suicídio é uma afronta muito grande que nós fazemos ao Criador, porque nós tiramos uma coisa que nós não temos condição de dar, Ninguém dá vida a nada, 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 nada.
cientistas já tentaram, né? Com folhas, tal, pode fazer a mesma textura, a mesma coisa, mas não dá a vida. Então, a vida vem do Criador, a vida vem de Deus, não é? Tudo na natureza vai crescendo, tudo, mas se você não pôr uma planta, nada vem do nada, a vida não vem do nada, a vida vem de Deus. Então, quando Jesus diz, é justamente isso. Porque nós temos uma vivência material. Nós vivemos aqui, muitas pessoas pensam, não, aqui é a nossa vida principal. Não é, né? Aqui é um dia de trabalho do Espírito. É uma tarefa restrita que ele vem aqui, cumpre. Essa tarefa lhe trará ou benefícios ou prejuízos, e ele volta para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Lá nós vivemos a verdadeira vida, uma vida plena, uma vida com mais conhecimentos do que aqui. Quando as pessoas vivem aqui na Terra, materialista, como diz aqui, né? Que se querem fazer muito essa incredulidade de não se crer em Deus, o ateu, não existe nada, tudo é material, né? A pessoa pode até pensar, eu não tenho nada para fazer, eu vou então acabar com a minha vida. Mas ela não acaba. Se ela fica doente, ela vai no médico, né? Ela dá um jeito, ela nunca quer morrer, falando assim, né? Ninguém quer a morte, não é? Por quê? Porque lá dentro, embora ele diga que ele é materialista, que ele não acredita em Deus, lá dentro ele sabe, porque ele veio de Deus, ele é um espírito imortal, não é? Então ele vai cuidar da sua vida. Ele jamais vai atravessar a rua sem olhar dos dois lados, né? Para ver se não vem carro. Então, aí nós pensamos assim, o que leva o suicida a se suicidar? Pode ser a situação financeira, né? Pode ser qualquer coisa. Mas o que leva o suicida a suicidar é o orgulho, né? O orgulho, aquele orgulho que nós temos assim dentro de nós, não o orgulho de estar bem vestido, de nariz empinado, aquele orgulho de sentimentos que é tão difícil de a gente vencer, né? Que faz com que a gente se melindre, que faz tudo que acontece é devido ao nosso orgulho, né? E o Evangelho sempre diz que quando nós vencermos o orgulho, vai ser muito mais fácil para a gente crescer espiritualmente. Então, quando nós pensamos em suicídio, nós lembramos daquele livro, eu não sei se alguém aqui já leu, Memórias de um Suicida. Alguém leu? Muito bom, né? A Ivone Pereira, quando escreveu esse livro, ficou muito tempo guardado, porque ela ficou preocupada, né? Então, acho que ficou assim, bem mais de 20 anos, né? Guardado, e depois ela publicou. Uma, porque o espírito que escreveu, que ditou esse livro, era um escritor português, né, muito conhecido, Camilo Castelo Branco, né? Então, as pessoas não iriam aceitar, porque nós também temos isso, né? Se é um nome que a gente não conhece, a gente aceita rapidinho. Mas se é um nome ilustre, imagina, né? Uma médium e tal. Por quê? Porque, então, eu estava lendo hoje o livro dela, Devassando do Invisível, e ela disse que a dificuldade que ele teve de contar a história dele, porque nenhum centro aceitava, nenhum médium aceitava, pela postura dele de um intelectual. E aí ele diz, não é porque ele era intelectual que ele era espiritualizado, né? Era materialista. Então, quando ele ficou cego, né? Ele deu fim na vida dele. E esse livro é muito interessante, porque vem contando assim, eu vou falar de dois só, dois dos suicidas que estavam ali, não é? Ele e um outro comerciante português, vocês lembram dele, né?
que também, por orgulho, o orgulho do Camilo foi porque ele ficou cego, como um escritor fica cego, né? E do outro, que era um comerciante que perdeu tudo. Então, pelo orgulho, eu vou perder tudo, eu vou ficar pobre. Então, ele se suicidou também. Eu não vou contar o livro, não, né? Só vou explicar. E aí, os dois vão para aquilo que hoje se diz que não existe, o Vale dos Suicidas, né? Na época deu-se esse nome, né? E esses espíritos ficaram lá. E então o Camilo conta da dificuldade que foi viver daquela situação, né? Com um ferimento sempre sangrando, né? Num lugar muito triste, muita gente sofrendo, e eles ficaram lá, então, um bom tempo. Nós aprendemos que o espírito fica nesse sofrimento até completar o tempo de vida dele, né? Que foi a vida dele. Se faltasse 20 anos, ele vai ficar 20 anos naquela situação, porque era o tempo que ele teria de economia de vida, de fluido vital para ele viver. Então, ele está devendo isso, né? E aí nós pensamos assim, por que o Vale dos Suicidas? Por que lá? Será que Deus castiga? Deus bota lá que é para sofrer bastante, né? E hoje, lendo esse livro, que eu estava lendo da Ivone Pereira, então ela diz assim, que o próprio espírito que constrói o lugar aonde ele está, a sua própria consciência que molda tudo aquilo, né? A consciência de erro, a consciência pesada. Então, ele vive naquela dor, naquele lugar, e ninguém pode tirá-lo de lá. Então, lá tem muitos, como nós vemos, quem lê livro espírita sabe, que tem lugares de pântanos, tem cárceres, né? Lugar, e assim, tem muitos, aí a gente pensa assim, mas será que não dava para tirar de lá, né? E aí nós lemos, o André Luiz mesmo fala, que então os samaritanos, vamos lá, os espíritos passam todo dia lá, né? E o André Luiz conta que eles jogam uma rede naqueles lugares onde as pessoas estão sofrendo muito, e alguns pegam e saem. Outros, ao pegar, a rede se rompe. Por quê? Porque só é auxiliado aquele que aceitou e compreendeu, não é que se arrependeu, mas compreendeu o seu erro, né? Num minuto, porque Deus não deixa que os espíritos que estão sofrendo saibam assim, eu vou ficar aqui uns 20 anos, mas depois eu estou fora, né? Não é assim. Para eles é eterno. Eles não têm noção que aquilo acaba. Então, quando que acaba a prova? No momento que ele se arrepende, quer dizer, ele compreende que ele errou e ele quer se recuperar, redarguir, fazer tudo o que ele tinha de melhorar. Né? Se melhorar. Então, aí ele é assistido. E nesse momento que termina a prova. Por isso que a gente diz, qualquer prova que nós temos que passar, essa prova só vai terminar no momento que nós aprendemos que aquilo nos ajudou e nos modificou. Tanto aqui como no plano espiritual. Por isso que certas pessoas pedem um milagre e saram, ficam boas, né? E outras pedem o mesmo milagre, vão em todo lugar que faz milagre e não faz para ela, porque ela não aprendeu ainda a lição que aquele sofrimento tem que trazer. Porque o sofrimento é coisa nossa, são atitudes espirituais nossas que nós tivemos aqui ou tivemos em outra vida, não é? Então, a nossa culpa, tudo vem por aquilo que nós fizemos errado. Então, nós pagamos por isso, doenças, situações muitas. E no momento que a gente aprendeu a lição, então a gente sai daquela situação e melhora tudo. Então, nós aprendemos que a lição, ela só está
para o espírito enquanto ele leva para aprender. E os espíritos e os suicidas também, né? Nós sabemos que a Ivone Pereira mesmo foi uma também, e outros, né? Então, eles passam lá, é interessante que eles ficam lá até serem resgatados pelo, não sei se alguém hoje ouviu falar do Hospital de Maria de Nazaré, onde tudo é branco, não tem cor. Os suicidas são levados para lá. E eles, então, ficam lá em tratamento. E ele diz, o meu furo, o meu machucado ainda sangra, ainda dói, porque não era tempo de sarar. Ele ainda tinha que ficar com aquela marca para que ele fosse aprendendo, né? E muitos suicidas que se suicidam, por exemplo, no trem, né? Que se jogam na frente do trem, diz que é muito triste, porque o trem passa e ele se vê vivo e fica tentando ajuntar os pedaços, porque ele está vivo, né? E sofre muito. Qualquer sofrimento de suicídio, gente, é um sofrimento terrível, que ninguém pense que eu vou me enforcar, acabou. Eu vou ficar com essa sensação de enforcamento até chegar a minha hora de ser socorrido, ou de um acidente. O que eu fizer, eu vou sofrer as consequências, porque realmente é muito sério nós atentarmos contra a nossa vida, porque nós pedimos muito para reencarnar, né? Não foi assim, chegar lá, bate e volta. Não, nós temos que esperar condições de família, de pai, de irmão, para poder reencarnar. E depois, por qualquer coisa, nós pensamos assim, eu vou me suicidar. É uma coisa muito triste. Se alguém falar para nós, nós devemos esclarecer sim, porque não se mexe com aquilo que a gente não tem o poder de dar. E a vida, só quem dá é o Criador, é Deus. Então, nós não temos o direito de tirar, né? E sempre existe o amanhã, né? Depois de uma noite escura, vem um dia claro. Então, o que hoje é tão difícil, amanhã pode se resolver. Mas o que não resolve é o nosso orgulho, como aquele comerciante, que depois que ele foi socorrido, tudo que ele foi saber, o que ficou na vida dele, depois com a filha, com a esposa, né? Ele sofreu muito mais, porque realmente a situação que ele deixou a família foi uma situação muito difícil, né? De penúria mesmo, né? Então eu lembro que ele dizia assim, sempre quando eu tocava o Ângelus, toda vez que eu ouço tocar, eu lembro desse espírito às 6 horas da tarde, né? Que tocava a Ave Maria, ele pedia para que Maria ajudasse a filha dele. Então, ficava aquela dor, né, de sofrer do suicídio e da situação que deixou a família. Então, nós temos que lembrar que a nossa vida, nós temos os suicídios inconscientes. Esse é muito difícil da gente não praticar, né, Marquinhos? Porque eu tenho um amigo que dizia assim, chega lá, olha na lista, fala, mas você aqui já, você tinha que vir daqui 3 anos, né? Porque o suicídio inconsciente é quando nós não cuidamos de nós, né? Não tratamos, não cuidamos do nosso corpo é uma dádiva divina, não respeitamos e acabamos desencarnando antes da hora, que foi o caso do André Luiz, que ficou 10 anos no umbral, ficou. Por quê? Porque era o tempo que ele teria, né? E não foi tanto. E assim nós ficamos também. Então esse umbral existe não porque Deus criou. Deus não criou o Vale do Suicida, não criou o Vale do Sexo, não criou nada. Mas nós vamos lá e criamos. Nós criamos com a nossa mente, né? De dor, de revolta, nós criamos os lugares onde nós estamos. Nós sabemos que o espírito, quando desencarna, ele vai estar exatamente no lugar que ele sintoniza. Isso é muito importante,
porque você vai estar com aqueles que sintonizam com você. Não existe favores no plano espiritual. Não existe, dona Miriam, vai lá. Não vai, né? Vai com aqueles que nós nos sintonizamos. Por isso que os espíritos acabam se agrupando em lugares, né? E criam. Por que criam aquele lugar? Nesse livro também, hoje eu li bastante, a Ivone Pereira explica que as cidades espirituais são criadas por espíritos bem superiores pela mente, né? Por quê? Porque eles primeiro programam todos aqueles prédios bonitos que a gente ouve falar e tal, e depois eles vão trabalhando com a mente, mas não é assim mágico, tá lá o prédio, né? Mas vão cuidando. E ela diz assim, para desditas, os mal também criam dessa maneira, certo? Então ela falou, se você pegar uma comunidade, tirar daqui e colocar lá no centro de Santo André, para eles morarem, eles vão fazer a mesma coisa, porque eles estão acostumados daquela maneira. E os espíritos, então, vão criando situações difíceis para eles viverem. E vivem, que não é castigo de Deus, é sintonia, né? Então, eu vi muitas vezes, no livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, acho que eu contei na aula, que tinha uma família que tinha uma casa lá, e não dava nada certo. Aí chamaram ela chegou lá, a casa toda construída, mas tinha num lugar um colchão sujo e um travesseiro. Aí ela foi ver, pela evidência dela, um espírito que morava lá naquele terreno antes, que tinha uma choupana, que tinha aquele colchão. Ele continuou dormindo ali. Embora a casa fosse feita, mas ele se sentia ali na choupana, naquela situação bem difícil. E vários assim que ela conta. Então, gente, nós temos que pensar um pouco na nossa vibração, né? O que nós pensamos, o que nós fazemos, que isso muda um pouquinho a nossa situação. Nós passamos dificuldades, passamos, mas tem que pensar assim, também tem inteligência para resolver. Quando eu peço alguma coisa a Deus para me ajudar, não posso dizer assim, ai meu Deus, me ajuda que eu tenho muita dívida, eu preciso ganhar na telecena lá, né, que é bastante. Não vai ganhar. Mas se pedir força e fazer devagar, você vai conseguir. Quando você vê, você superou o problema. E assim nós vamos superando, porque nós temos inteligência. E voltando a falar no suicida, muitas vezes o suicídio é a vingança com alguém da família, né? Eu tinha uma sobrinha que falava assim, se você não fizer isso para mim, eu vou me suicidar na tua frente para você morrer de remorso, né? Mas não morre. Mas normalmente, às vezes, é vingança com o da família. Quantas meninas ou rapazes se suicidam para atingir a namorada? Aí a gente diz, mas para que isso? E vai sofrer, né? Eu tenho uma pessoa da família que tinha pedido emprego lá para um político, não arrumou, ele se suicidou. E aí, pôs a vida dele por orgulho, por isso que é sempre orgulho, porque não quer lutar, quer se esconder, e ninguém se esconde, porque a morte não esconde ninguém, pelo contrário, a morte te expõe ao teu problema. Se o problema aqui estava difícil, depois da morte vai ficar muito pior, se for pelo suicídio. Então, a gente tem que saber disso e explicar para as pessoas, não é? Que o suicídio não leva a nada, só traz um sofrimento muito maior. E por que isso não é nesse século, nem no século vindouro? Porque ele vai desencarnar, quer dizer, nessa vida, mas na vida seguinte. E vai reencarnar com os problemas que ele tinha nessa vida. Por isso que Jesus disse, nem nesse século, nem no século vindouro. Porque ele vai retomar a sua vida do mesmo ponto como ele deixou aqui. Ele vai ter que resolver aqueles problemas que pelo suicídio ele fugiu.
Então, por isso que Jesus disse, não será perdoado, porque na outra vida nós vamos ter de novo os mesmos problemas, só que com um agravante, não com as mesmas facilidades, né? Deus permite que a gente retorne quantas vezes precisar, mas não com as mesmas facilidades, porque nós vamos deixar para lá a facilidade que nós temos hoje, não é? Então, numa outra vida, nós vamos vir, sim, mas com o mesmo problema, sem as mesmas facilidades. Isso que o André Luiz diz num dos livros dele, que tinha uma médium, uma excelente médium, mas eles precisavam dela para fazer um trabalho, alguém acho que está lembrando, né, Marquinhos? E aí falaram, bom, vai ter que ir lá, né, buscá-la, tá? Falaram, o marido dela vai criar problema. O marido dela bebia, então ele vai criar problema. E realmente foi um custo para acalmar o marido, para trazer aquela médium para ajudar naquele trabalho que eles tinham que fazer. E aí André Luiz pergunta, mas por quê? Ela devia ter facilidade, né? Aí o mentor explica, é porque da outra encarnação ela tinha a mesma mediunidade, tinha muitas facilidades, mas pelas facilidades ela não quis, né? A gente vê muita gente que tem tudo, não, agora não dá, né? Então, nessa encarnação, ela tinha que fazer aquilo fazia parte do pagamento dela, né? Aquele carnê que a gente pega quando pede mediunidade, vem aqui para quitar. E aí ela veio, mas não veio com as mesmas facilidades. Então, nós temos que pensar assim, essa encarnação é a mais importante nossa, gente. De cada um de vocês, agradeça muito essa vida, mesmo que estiver difícil. Porque essa aqui é que nós vamos plantar a próxima. Não adianta fazer regressão de vidas passadas para ver se vê lá o que errou está errado, né? Se você verificar a vida de hoje, você sabe mais ou menos o que você errou lá atrás. Mas o importante é plantar a próxima. E que nunca seja através do suicídio, mas plantar, sim, plantar como quem se prepara para uma vida melhor, quem estuda muito, pensa assim, né? Eu vou estudar, vou arrumar minha vida, que pelo fim da vida eu vou estar mais tranquilo. Nós temos que pensar dessa maneira, vamos nos preparar para que a gente aproveite o máximo essa vida. Foi que perguntaram para o Chico uma vez, Chico, mas você tem tanta doença, por que você toma tanto remédio, né? Ele falou, porque se eu chegar lá eu continuo vivendo e vou voltar para cá, então eu nem quero ir para lá, eu quero ir no tempo certo. Então ele se tratava. Mesma coisa nós, temos que lembrar que nós temos que viver, pelo menos tentar, né? Viver o tempo de vida que nós temos, porque todos nós nascemos com fluido vital, aquilo que mantém o nosso organismo funcionando, certo para o tempo que nós temos que viver, certo? Se eu tiver que viver 80 anos, no meu nascimento eu teria essa força vital para viver os 80 anos. Mas como a gente acaba abusando disso, às vezes chega aos 70 e vai embora, então falta. Então aí também é uma dificuldade, porque assim, arrependimento do espírito, quando chega na espiritualidade, é aquele assim, puxa vida, perdi meu tempo. Não, podia ter feito muito mais, podia estar muito melhor. E estou aqui, vou ter que voltar para a fila e ir lá fazer de novo, né? E é um arrependimento grande, gente, porque nós passamos isso durante a vida. Quantos de nós pensamos assim, nossa, se eu tivesse feito assim, eu tinha aproveitado melhor, mas já passou, né? O tempo que passou não volta para a gente refazer nada. E na nossa vida também, como espírito, também não volta, não é? Então, nós temos que aproveitar, sim,
toda a nossa vida agradecer a Deus e nos prepararmos para que na próxima encarnação a gente esteja bem melhor e possa caminhar melhor, com mais facilidade. Deus nos dá essa oportunidade, mas nós temos que nos preparar. Ele não protege ninguém, ajuda, dá força, porque senão nós não aproveitaríamos. Nós temos que chegar a espíritos perfeitos pelo nosso mérito. Nós temos que trabalhar em nós, aprender, crescer para chegar até lá. Ninguém vai dar uma mãozinha ou passar a mão na cabeça. Nós vamos chegar lá, porque nós somos criados para isso, né? Então, vamos aproveitar muito a vida, vamos agradecer a Deus pela vida que nós temos, pela família, pelos problemas, porque os problemas que nós temos são problemas que nós podemos resolver e temos inteligência para isso. Se nós erramos, vamos ter a humildade de dizer: eu errei, eu vou fazer de novo, e pedir sempre a Deus, porque o Evangelho diz que a prece que sempre é respondida é aquela que o Espírito pede para ter forças para vencer tudo, né? Essa sempre é atendida. Então não vamos esquecer disso. E boa noite para todos. Obrigado, que Jesus nos abençoe. Eu espero que eu tenha me feito entender um pouquinho, tá bom? Ixi, tira essa olhada tudo. Bem, vamos encerrar o nosso Evangelho de hoje com as nossas vibrações. Senhor Jesus, aproveitando esse clima de paz, de harmonia criado pela explanação do Evangelho, pelo seu amor, pela sua misericórdia conosco, nós queremos repartir, Mestre querido, esse ambiente tranquilo e de paz com os nossos irmãos mais necessitados, que as nossas vibrações estejam à disposição desses nossos irmãos que, porventura, momentaneamente estejam em situação pior que a nossa. Vos pedimos, Senhor, por todos os espíritos que são tratados nesta casa, que aqui são recolhidos. Vos pedimos também e vibramos pelas pessoas inscritas nas tarefas da casa. Vos pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, pelos nossos companheiros de jornada que ombreiam conosco nessa marcha, que as nossas vibrações, Senhor, sejam utilizadas a favor de todos. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade concedida de estarmos aqui reunidos, podendo refletir sobre as suas lições, sobre os seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. E vos pedimos, Senhor, que continue conosco nas tarefas que ainda continuarão e que nos dispense na sua paz, com a graça de Deus. Que assim seja.